6. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei 5.107, passa a reger-se por esta lei. Artigo 2º. O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Parágrafo 1º. Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo, alínea A, eventuais saldos apurados nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, alínea B, dotações orçamentárias específicas, alínea C, resultados das aplicações dos recursos do FGTS, alínea D, multas, correção monetária e juros moratórios devidos, alínea E, demais receitas patrimoniais e financeiras. Parágrafo 2º. As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Artigo 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Parágrafo 4º. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre por convocação de seu presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la. No prazo de 15 dias, havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. Parágrafo 5º. As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o presidente voto de qualidade. Parágrafo 6º. As despesas, porventura exigidas para comparecimento às reuniões do Conselho, constituirão ônus das respectivas entidades representadas. Parágrafo 7º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador os meios necessários ao exercício de sua competência, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS. Parágrafo 9. Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical. Artigo 3º. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A presidência do Conselho Curador
será exercida pelo Ministro de Estado da Economia e por representante por ele indicado da área fazendária do governo. Parágrafo 3º. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais. Serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 anos e poderão ser reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa como mesmo titular, como suplente ou de forma alternada como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 anos no Conselho. Parágrafo 4º. O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu presidente, esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. Parágrafo 4º-A. As reuniões do Conselho Curador serão públicas, bem como gravadas e transmitidas ao vivo por meio do sítio do FGTS na internet, o qual também possibilitará acesso a todas as gravações que tiverem sido efetuadas dessas reuniões, resguardada a possibilidade de tratamento sigiloso de matérias assim classificadas na forma da lei. Parágrafo 5. As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o presidente voto de qualidade. Parágrafo 6º. As despesas, porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho, constituirão ônus das respectivas entidades representadas. Parágrafo 7º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 8º. O Poder Executivo designará, entre os órgãos governamentais, com representação no Conselho Curador do FGTS, aquele que proporcionará estrutura administrativa de suporte para o exercício de sua competência e que atuará na função de Secretaria Executiva do colegiado, não permitido ao presidente do Conselho Curador acumular a titularidade dessa Secretaria Executiva. Parágrafo 9. Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical. Parágrafo 10. Os membros do Conselho Curador do FGTS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, e deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter formação acadêmica superior. Inciso 2. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas A a Q do inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64. Artigo 4º. O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação e caberá à Caixa Econômica Federal o papel de agente operador.